Eu estava pensando aqui, né? Semana passada nós pedimos uma pizza e nós estávamos aqui reunidos, fizemos uma confraternização, só a pessoa aqui de casa, sabe? E nós começamos então a brincar com frações. A pessoa que ia retirando a fração tinha que dizer qual era a parte que estava retirando. Parte retirando frações. Isso mesmo, galera. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre frações parte de um todo, frações equivalentes, que vocês vão ver o que é, e também comparação de frações. Se você ainda não pegou seu material, dá pausa nesse vídeo, corre lá, pega seu material e bora pro vídeo. Pessoal, para iniciar então, frações parte do todo. Todos os animais dormem? Não, né? O que que acontece? Sabe aquele soninho que nós tiramos todos os dias? Nem todos os animais eles conseguem fazer isso. Tem alguns só, o sono como conhecemos, eles são os mamíferos, como as aves, os invertebrados, que são aqueles que possuem uma coluna vertebral. E mesmo entre esses animais, isso depende muito. Por quê? Porque eles têm que se adaptar ao ambiente para poder, então, tirar o seu sono. Galera, vamos lá. Vamos observar, então, o tempo que algum desses animais eles dormem durante o dia. Então, nós temos um gato. Um gato é muito legal, muito fofinho, né? Ele dorme um meio do dia, ou seja, ele dorme metade do dia. O tatu canastra, ele dorme 3/4 do nosso dia. A preguiça dorme 3/5 do nosso dia. Mas quantas horas tem um dia? Lembra que na aula passada nós aprendemos sobre tempo. E isso nós sabemos que um dia tem 24 horas. Vamos lá então. Considerando a figura como um dia inteiro, pinte-a com o auxílio de uma régua para representar a fração que corresponde à parte do dia que o gato passa dormindo. Meio dia. Um inteiro basta, então, eu pintar a metade, né? Então, eu pintei a metade. Se um dia tem 24 horas e o gato dorme meio dia, então quer dizer o quê? Que eu posso dividir 24 por 2, que vai ser o total de horas que o gato passa dormindo. Logo, nós sabemos que 24 dividido por 2 é igual a 12. Então, o gato dorme 12 horas por dia. Vamos observar essa nossa figura aí. A nossa figura ela é representada por uma fração 3/4. Pessoal, parece tanto uma barra de chocolate, né? Então, imagina que você está dividindo a sua barra de chocolate. Em quantas partes iguais essa barra de chocolate foi dividida? 4 partes, perfeito. Quantas partes foram coloridas? 3 partes. O que que isso quer dizer? Que na fração 3/4, o nosso número 3 ele é chamado de numerador. E o nosso número 4 ele é chamado de denominador, certo? O numerador ele indica, então, as partes que foram consideradas. Vamos pensar, então, naquele nosso exemplo do chocolate. Quando nós temos, então, o nosso chocolate, a parte que nós dividimos, que era aquela parte laranja, ela é chamada de numerador. A parte total, ou seja, a parte que foi dividido o nosso chocolate, ele é chamado de denominador, que é a nossa parte de baixo, certo? Então, nós temos que para ler uma fração com o numerador que tenha de 2 até 9, nós temos algumas regrinhas. Então, pessoal, quando a nossa fração então tem denominador de 2 até 9, nós vamos ler o numerador e em seguida fazemos a leitura do denominador. Então, nós temos alguns exemplos. 1 sobre 2 é igual a 1 meio. 3 sobre 4, 3/4. 5 sobre 7, 5 sétimos. 2 sobre 9, 2 nonos. Quando nós temos a nossa base, que ela é múltiplos de 10, nós então vamos ler o número seguido de décimos, se a base for 10, centésimos, se a nossa base for 100, milésimos, se a nossa base for 1000. Vamos ver os exemplos? Nós temos, então, 1 sobre 10. Isso é 1 décimo. 33 sobre 100. 33 centésimos. Certo? Só que, quando o nosso denominador ele é maior do que 10 ou maior do que 100, nós vamos acrescentar a palavra avos. Então, nós temos
Alguns exemplos. Por exemplo, 1 sobre 12 é 1 12avos. 1 sobre 13, 1 13avos. E a fração e a leitura nós temos 7 12avos e 12 25avos. Observe como Giovanna e Pedro representaram a fração 7 números. Então vamos pensar aí, ó. 7 partes pintadas num total de 9 partes iguais. Pedro representou também 7 partes pintadas, só que nós temos essa parte diferente dessa parte. Então, nós temos que pensar o seguinte, sempre que nós vamos falar em frações, nós temos que fazer a representação em partes iguais. A divisão tem que ser em partes iguais. E então, quem acertou foi Giovanna, pois Pedro ele não dividiu a figura em partes iguais. Como vocês acabaram de ver, o professor explicou e ajudou a responder a maioria dos exercícios até a página 25. Irei ajudar a responder o restante das questões. Vamos começar pela página 25. Atividades. Exercício 1. Releia o texto da seção Roda de Conversa e pinte na figura a seguir a fração que representa a parte do dia que a preguiça passa dormindo. Questão 1A. Que fração você representou? Questão 1B. Escreva a leitura dessa fração. Para responder esse exercício, vocês deverão voltar na página 23 e observar a tabela. Página 26. Exercício 3. Escreva a fração e a leitura correspondentes à parte colorida de cada figura. Essa primeira figura está dividida em 6 partes. Foram pintadas 4, ou seja, 4 de 6, 4 sextos. Exercício 4. Complete a tabela pintando a representação e escrevendo a fração com algarismos. Aqui, deveremos pintar adequadamente e escrever a fração de acordo com a escrita. Nesse caso, temos 3/8. Então, iremos pintar 3 partes de 8 e a fração ficará 3 sobre 8. Com esses exemplos, vocês conseguem responder o restante das questões.